Opa, seja bem-vindo, pessoal. Boa noite, meu amigo Anderson. Como vai você? Fala, Fernandão. Tudo em paz? Fala, Igor. Fala, Guilherme. Boa noite, boa noite. Salve, Fala, salve, Ernesto. doutor Lucas. Beleza? Como é que tá? Seja Tudo bom, bem-vindo, graças a meu amigo. Deus. Que bom estar aqui com você, grande amigo. Eu que te agradeço. Pessoal, dá um tempinho aí só pro pessoal terminar de entrar. Boa noite, João Abdão. Tudo bem? Rapaz, eu com gripe, com mais semana gripado em casa. Como é? Não entendi. Muita gripe eu estou. Ah, entendi. Eu tô melhorando uma tosse agora também. Acho que vou dar no fone de ouvido. Fica melhor o som com fone de ouvido e microfone? Como é que tá aí, pessoal? O som, dá um retorno aí pra gente, o meu, quanto o de Ernesto. Fala aí, Ernesto, por favor. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Eu consigo te ouvir bem, tô vendo bem também. Perfeito. Obrigado pelo retorno. Opa, bem-vindo, seu Mário. Meu amigo Fernando Tá? Rubertan, que acabei de ver ali. Vários clientes aqui da consultoria, vários alunos O também da escola. Bacana. João Jorge de Barreiras. Isso, É grande amigo gripe, também. É gripe sim, Fernando. Tô bem gripado. E o duro é que não dá pra saber se é tal da Covid ou não, né? Ai, com fé em Deus, não. Acho que deu uma travadinha aí. Ó, Voltou? deu uma travadinha. Voltou. É complicado porque o que é que acontece, rapaz? É muita gente fazendo live ao mesmo tempo, muita gente em casa, então a sobrecarga das conexões também em casa, dos próprios Wi-Fi da gente, né? É muito grande, é muito pesado, então é meio complicado. Então o horário também é muita gente fazendo live ao mesmo tempo, tá? O Instagram tá uma loucura. Qualquer hora que você abrir tem live rolando. Verdade. Então, pedi só um pouquinho
de paciência, porque vai cair, vai travar, a voz vai embolar um pouco, então não tem muito o que a gente fazer. É aguardar. Quando trava, aparece aqui que está travado, aparece um sinalzinho rodando. Então a gente aguarda e depois prossegue. Beleza? Então vamos começar. 9h05 já, 9h04. Acho que parou o fluxo de gente entrando, diminuiu um pouco. Então, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui com o Ernesto Kozer Neto, médico veterinário, 25 anos de carreira, 8 anos só trabalhando com cerca elétrica, é gerente da DataMais, que é a empresa líder de mercado aí em cerca elétrica. Agradeço demais, é uma pessoa que sempre foi gentil com a gente. Tem uma aula dele, só dele lá na escola, que ele gentilmente cedeu para a gente lá essa oportunidade. Então, Ernesto, mais uma vez, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela sua generosidade. Eu que agradeço, Lucas, a oportunidade. Você é um companheiro, não é tão novinho com a gente, né? Já tem dado, a gente vem trocado figurinha há um bom tempo. E eu sempre uso essas oportunidades e agradeço, porque o intuito é treinar o mercado, né? A ideia é levar a informação correta sobre os conceitos certos da cerca elétrica, porque, infelizmente, a informação disposta aí vem fazendo ela não funcionar. Com certeza. É como você sempre fala, né? Toda tecnologia ela tem que ser bem dominada para poder ser eficiente. Então, o que é que acontece? Muito projeto mal feito, muita coisa errada e acaba, e como tudo, né? Tanto em cerca elétrica, quanto em adubação, quanto em suplementação. Quem não faz correto diz que não funciona. O erro é sempre da tecnologia e nunca o erro é sempre da tecnologia e nunca de quem executa. Então, é por isso que é bom você estar aqui com a gente para explicar um pouco mais da gente sobre a cerca e como você sempre frisa, a gente tem uma sintonia muito grande nesse assunto, porque você é o defensor maior que eu conheço da colheita eficiente de pastagem. Como você falou há pouco tempo atrás, o pasto não é só uma fonte de fibra que vai complementar o suplemento. O pasto é o alimento do gado, então tem lá proteína, tem energia, tem vitamina, tem mineral, e isso deve ser aproveitado da melhor forma possível, porque, Ernesto, dessas lives todas que teve até agora, a do Gustavo, a do professor Renato, a de Tom, a de Fernando e ontem do Cháquer, todo mundo foi unânime em dizer que o manejo de pasto é fundamental. Então, toda a suplementação vai ser potencializar a pastagem. Então, se você tem um pasto ruim e suplementa, você vai ter um ganho de peso mais baixo do que se você tivesse um pasto bom e suplementasse, esse ganho de peso seria mais alto. Então, é unânime para todo mundo isso. E você tem essa ferramenta que nos ajuda a fazer a colheita desse pasto com mais eficiência, que é a cerca elétrica. Eu queria que você falasse um pouquinho aí para o pessoal como é que a gente... qual é a melhor forma da gente montar uma cerca, como é que a gente pode utilizar essa tecnologia da melhor forma possível. Lucas, deixa eu começar contando até a minha história com a empresa. Eu estou com quase 25 anos de formado, estou há 8 na Trutest, ou seja, eu tinha 16 para 17 anos de formado quando comecei a trabalhar na empresa. Eu fui trabalhar lá em função da minha experiência com varejo. Eu sempre trabalhei na indústria de medicamentos veterinários, de insumos veterinários. E que eu cheguei lá, eu me dei conta que eu não sabia nada, eu não sabia para que servia um isolador de canto. E andando em fazenda todo dia, sabe? Ou seja, nunca olhei para aquele negócio, sabe? Tava ali, tomava choque de vez em quando, sabe? Mas não sabia nada daquilo. Em seguida, eu me dei conta que colegas, agrônomos veterinários ou tecnistas, técnicos agrícolas, assim como eu, não aprenderam na universidade essa tecnologia. Falei, cara, não existe tecnologia que dá certo se a gente não conhece ela, sabe? Aí eu convenci minha diretoria da empresa que a gente deveria investir muito em conhecimento, em treinar o mercado. Tem uma frase minha dentro da empresa que é velha, assim, só se vende sêmen para quem sabe inseminar. A gente só vai vender cerca elétrica
para quem sabe usar a cerca elétrica. E assim, dentre das tecnologias envolvidas na pecuária, eu vejo ela como uma das piores, porque assim, adubação, reprodução, sanidade, tudo isso é ensinado nas escolas. Então assim, o cara sabe quantos ppm de cada elemento da tabela periódica tem que ter o solo, mas não sabe quantos volts tem que ter um arame para o gado ficar ali e usufruir daquele pasto maravilhoso que ele formou. Então, formar pasto no Brasil, apesar a gente ser muito deficitário, mas o conhecimento de formar pastos não é nenhum grande segredo hoje. Tem muita gente que sabe formar bons pastos. Né? Agora, mesmo nas fazendas que sabem que tem um bom consultor, você pergunta pro cara, tá, como é que tá a sua eficiência de pastejo? É baixa. Sabe? A eficiência de pastejo, mesmo na fazenda tecnificada, é baixa. O Corse fala que as melhores fazendas do Brasil colhem no máximo 50% das folhas produzidas. Por que, meu Deus do céu? Se o cara domina solo, planta e animal, o que está faltando? O dente faltante é a cerca elétrica. Porque todo mundo sabe, anteontem, com o Fernando Robertan, que é ciência, o gado não anda mais do que 400 metros longe do bebedouro. Então todo mundo que tem um piquete maior do que 400 metros longe do bebedouro sabe que está na beira do bebedouro rapando e no fundo passando. E o que é feito para resolver isso? Nada. Porque mandar o cara piquetear de ser convencional, o cara não topa porque está custando mais de 10 mil reais o quilômetro. A elétrica ele não consegue fazer, ficamos com pastos gigantescos. Entendeu assim? Então o que me move é esse número. Como é que eu saio dos 40% de eficiência de pastejo? Sabe? E aí uma discussão que eu venho levantado e percebendo, porque assim, a Nova Zelândia, né, essa empresa que eu trabalho, é da Suíça, mas é que ela comprou a Trutest, que é da Nova Zelândia, mas a origem da tecnologia da cerca elétrica é nascida na Nova Zelândia, e a Speedrite, que é a principal marca nossa, é a pioneira nisso no mundo com mais de 80 anos. A gente atua em 120 países, 130 países do mundo. Então assim, a Nova Zelândia desenvolveu a cerca elétrica porque não tem ração. Porque não tem relevo, ou seja, tem que se virar com o que tem, que é pasto no morro. A América do Norte desenvolveu o confinamento porque não tem pasto. Né? Então, um desenvolveu o pastejo porque não tem ração, o outro desenvolveu ração porque não tem pasto. Nós no Brasil podemos ter os dois. E a discussão que eu levanto é o seguinte, nós temos no Brasil fazendas tecnificadas, confinadas, tanto leite quanto corte, se bobear, várias delas melhores em sistemas de confinamento leite ou corte, melhor que americano. Mas quantas fazendas tem no Brasil melhor que neozelandês? Se concordamos e todo mundo concorda que o melhor modelo, nós podemos usar os dois modelos, pasto e coxo. Só que a gente está profissional no coxo e amador no pasto. Apesar de saber fazer pasto. Nossa deficiência está na colheita. Então, assim, eu tenho criticado muito e ao mesmo tempo sendo muito abraçado. Então, hoje tem convênios com várias Embrapas, com várias universidades, que eles entenderam que essa tecnologia vinha fazendo falta. Precisa colocar. Essa tecnologia precisa fazer base do conhecimento de todo consultor. O consultor que chega numa fazenda que não domina a cerca elétrica, com o conhecimento dele de fisiologia de planta, solo e animal, ele vai corrigir a fazenda, vai tentar perder o mínimo de pasto possível. O cara te contrata, ele tem 5 pastos de 50 hectares. Você vai se virar para o cara perder o mínimo de pasto possível. Mas uma vez que você domina a cerca elétrica, e principalmente a cerca elétrica móvel, você muda o jogo para, em vez de perder o mínimo possível, para colher o máximo possível. Você passa efetivamente a mandar no animal. Sabe? Com uma solução barata, rápida e prática, que é a cerca elétrica. Tá? Então eu queria colocar esse contexto para você, para a gente iniciar essa discussão, para que todo consultor precisa dominar os conceitos básicos de cerca elétrica. Ela não é mais importante do que a adubação, ela não é mais importante do que a escolha da forrageira, ela não é mais importante do que nada, sabe? Só que ela é essencial e está fazendo falta. E aí, pela falta de conhecimento, queimou o mercado. Então, assim, eu não tô abrindo o mercado, eu estou reconquistando o mercado, que é pior do que você chegar com uma tecnologia nova. Então, eu falo para os caras assim, ó, esqueça o que você aprendeu. A informação que chegou até você fez esse cenário horrível. 9 entre 10 produtores, 9 entre 10 técnicos tiveram
horríveis casos de insucesso com cerca elétrica e falam mal da tecnologia. Sabe que eu tenho uma passagem com um consultor famoso, um pesquisador famoso, e eu sou insistente. Uma vez que eu sei que eu preciso treinar um país inteiro, eu durmo e acordo falando de cerca elétrica. Eu sou o chato da cerca elétrica, sabe? Porque eu sei da necessidade, e sei que precisa, assim, sabe? Aí eu estava conversando com os pesquisadores, e um famosão lá, lá vem esse Ernesto com os papos de cerca elétrica. Isso não funciona, Ernesto. Eu não acredito em cerca elétrica. Eu olhei para ele assim e falei, doutor, o senhor conhece bem essa tecnologia? Claro que eu conheço, rapaz. Tem 30 anos que eu trabalho com esse negócio, dá mais trabalho, não vira. Não acredito. Falei, doutor, eu não trabalho com saci pererê, mula sem cabeça ou fada do dente. Eu trabalho com tecnologia. Tem certeza que o senhor conhece? Conheço, rapaz. Aí eu perguntei para ele assim, então tá, como é que é a disposição dos fios de uma cerca elétrica para uma vacada no cerrado, na seca com bezerro? Ele estranhou minha pergunta. Ué, mas tem diferença? Eu falei, tem muito. Você não sabe essa? Então eu vou te perguntar a mais básica das básicas. Qual que é a voltagem mínima que eu preciso ter no arame para o gado começar a respeitar a cerca? Ele também gaguejou. Eu bati nas costas dele e falei assim, o senhor conhece alguma tecnologia que funcione onde você não sabe responder a primeira pergunta dela? Sabe? Então, dei no cara. Mas hoje ele é parceiro. Ele entendeu que essa é a ideia mesmo, que não existe tecnologia que funcione se não for dominada. Tá? Então, esse tem sido meu trabalho. A Nova Zelândia desenvolveu isso há 80 anos. Lá a mão de obra é mais do que $20 por hora. Então, eles não iam usar uma tecnologia custosa, de alta manutenção, pagando $20 por hora. Você entendeu? Então, assim, eu garanto, cerca elétrica foi feita para tirar trabalho. Se está dando trabalho, é porque tem erro. Porque um cara que paga $20 por hora não ia querer ficar pagando um cara para ficar arrumando cerca. Entendeu? Então, assim, é a ferramenta que possibilitou eles se tornarem os maiores exportadores de leite do mundo, na Nova Zelândia. São os maiores exportadores de carne e ovina. E no boi já são o quinto maior exportador de carne bovina do mundo. Aquele paizinho ínfimo. E um detalhe já são o quinto. Um detalhe da Nova Zelândia é que a gente tem a ideia desses países frios, é que a seca dos caras é a neve. E eu acompanho até um perfil aí do azotecnista que mora lá e atua lá, a Daiane. Falando agora que estava numa seca terrível, seca mesmo. Então os caras têm a neve e têm a seca. Então o tempo de pastagem dos caras é muito reduzido. E a gente tem praticamente em várias regiões pasto praticamente o ano inteiro. Não tem luz, não tem luminosidade, tem no máximo 8 meses de sol, não tem relevo, mão de obra cara, terra cara, sem subsídio, entendeu? Então, os caras são fazedores de conta, sabe? Eu falo sempre assim no leite, por exemplo, eu sonho com um dia que o leite pare de fazer torneio leiteiro e faça como a Nova Zelândia, torneio de rentabilidade. A fazenda mais rentável é a premiada, e não a de maior volume. Sabe? Então, se você chegar na Nova Zelândia hoje com uma ração boa e barata que fecha a conta, ele põe a ração na hora. Eles não têm paixão por volume, por modelo. Eles têm paixão por conta. Sabe? Então, a seca elétrica foi a ferramenta que eles desenvolveram para poder colher o máximo possível de pasto. Já que é o único insumo que fecha a conta para eles. Ponto. Entendeu? Certeza. Então, Ernesto, fala um pouquinho aí da tecnologia, você falou aí das perguntas básicas que você fez ao professor lá, falar dessa questão aí da voltagem, da distância, importância do eletrificador de qualidade no projeto, dessa questão também aí de aterramento, se precisa, se não precisa, ao longo da cerca, para dar um norte ao pessoal. Quem nunca fez, como é que vai começar a entender um pouco mais sobre isso? Então confessar aqui para você, eu já tinha 1 ano de empresa, parecia um papagaio bem treinado, repetindo o que falavam. E aí surgiu para mim uma analogia, uma comparação com o sistema hidráulico. Essa é fantástica. Que eu passei a repetir para todo mundo. Rapaz, no que eu vi aquela comparação com bomba d'água, abriu minha cabeça. No meu caso, que sou veterinário, eu não sei nada dessas coisas de engenharia, de física, elétrica, hidráulica, não sei. Sabe, mas
A melhor forma de entender a cerca elétrica é comparar ela com o sistema hidráulico. A bomba d'água empurra a água no tubo. O eletrificador empurra o choque no arame. Quanto mais HP a bomba d'água tem, mais vazão. Mais ela empurra a água. O aparelho de choque é igual à bomba d'água, só que em vez de ser HP, chama joule. Então, quanto mais joule, mais empurra a voltagem. Então, mais HP, mais vazão, mais joule, mais voltagem. Né? E no Brasil, a turma inventou esse papo de comprar um liquidificador por quilômetro. Aí eu sempre falo para o cara assim, imagina você, é parecido com água, não é? É. Imagina você chegando numa loja de hidráulico, escuta, eu tô com 5 quilômetros de tubo, que bomba que eu compro? O balconista vai rir do você. Vai perguntar, mas espera aí, doutor, a sua tubulação está subindo ou está descendo? É grossa ou é fina? Tem muito canto, curva, redutor, furo, sabe? O choque é a mesma coisa, sabe? Ernesto, esse eletrificador é para quantos quilômetros? Seu arame é fino ou arame é grosso? Grosso é bom, fino é ruim. É galvanizado ou enferrujado? Enferrujado é horrível. Quanto mais grosso o calibre, é como na água, você quer mandar bastante água, você usa tubo grosso. No choque, você quer mandar bastante choque, você usa arame grosso. Sabe, uma linha mestra, depois você pode ramificar. Mas, então assim, a sua cerca tem arame fino ou arame grosso? Galvanizado ou enferrujado? Tem muita emenda ou pouca emenda? Emenda é como na água, é redutor. Sabe? Você varia calibre de arame, de passar. Outro dia não, é muito comum chegar numa fazenda, o cara do eletrificador para a cerca, ele usa aquele fiozinho de casa. Ou seja, ele está estrangulando na bica. Sabe? Já colocou o estrangulador na bica. Tá? Então, tem muita emenda. A emenda é de grampo, conector é nozinho. Nozinho, você está quebrando a galvanização que vai enferrujar ali, e ele está fazendo uma molinha enferrujada para passar o choque. Sabe? Tem capim tocando arame e não tem. O isolador tá bom ou não tá bom? Plástico que ressecou não é mais isolador. O que aconteceu também no Brasil? Como a tecnologia não vinha funcionando, o produtor não quis mais botar dinheiro bom em negócio ruim. Né? E aí a indústria acompanhou esse movimento. Começou a fazer produtos, eletrificadores e acessórios cada vez mais baratos e descartáveis. Aí parou de pôr filtro UV no plástico. E aí, na hora que ele resseca, deixa de ser isolador. Para baratear mais ainda, passou a usar isolador de plástico reciclado. E aí, do lixo, o cara não garante que não vê resíduo metálico no lixo. Aquele copinho, por exemplo, de beber água. Você acha que eles lixam aquilo para moer? Não. Vai resíduo metálico no lixo do plástico. E aí você compra o isolador, quer para ser isolador, ele é condutor. Mas vamos lá, o arame é fino ou é grosso? Galvanizado ou enferrujado, tem muita emenda ou pouca emenda, a qualidade das emendas, o isolador tá bom ou não tá bom, a mangueirinha escapou da lasca ou tá na lasca, tem capim tocando o arame ou não tem, a quantidade de capim tocando o arame, ou seja, eu tenho N variações. Nenhum motor eu consigo garantir o alcance sem conhecer as variáveis. Sabe? Meu carro faz 10 km por hora, 10 km por litro. Aí eu pergunto pro cara assim, tá, mas correndo devagar, pesado ou leve? Que tipo de estrada, sabe? Ou seja, motor nenhum você garante alcance. Tá? E na cerca, o problema é que o número de variáveis é gigantesco. O que a Nova Zelândia faz para não depender de manutenção? Bota uma bomba bruta. Então, imagina a tubulação onde a água não está chegando o tanto que você queria lá na frente, no final dela. O que você faz? Você sai procurando problemas ao longo do caminho, ou se dá conta que a bomba d'água é pequena para o projeto. O choque é a mesma coisa. Se não está chegando os seus 4.000 volts, gravem isso. Se você não tem 4.000 volts, você não tem cerca. Tá? 4.000 volts de mínimo. Então não está chegando os seus 4.000 volts, você sai procurando problemas ao longo do caminho, ou se dá conta, né, para recuperar, vai corrigir esses problemas. O que basicamente é corrigir esses problemas? Recuperar a fluidez, para que esse choque volte a correr facilmente. Né? Ou você corrige esses problemas, ou você se dá conta que a bomba é pequena para o projeto. A Nova Zelândia, em função da mão de obra muito cara, baixou o choque. Rapaz, ele vai lá e olha, não, vai gastar um monte de hora aqui de gente. Ele põe uma bomba maior, ele põe mais joule, né? Ele divide a área, por exemplo, ele tinha um eletrificador, ele põe 2 do mesmo tamanho, né? E divide, setoriza em 2 partes, ou seja, eu estava com um de 6 joules, põe 12 em 2, sabe? Ou seja, põe mais pressão no sistema, sabe? Então, é a forma de garantir que o choque chegue lá no final, tá?
Uma das maiores resistências ao uso da cerca elétrica que eu acompanho é exatamente esse, Ernesto. Ah, mas eu não vou ficar jogando veneno na beira da cerca, eu não vou ficar roçando essa cerca o tempo todo, porque isso vai dar um trabalho, isso vai gastar mais, é melhor fazer a convencional. Então, essa analogia que você falou da bomba, a primeira vez que eu ouvi foi até lá na aula que você deu para a gente lá na escola de pastagem, e foi fantástico aquilo. Toda vez que alguém vai me perguntar de cerca elétrica, eu uso também. Uso do mesmo jeito. Bomba d'água. A comparação é perfeita. E assim, e aí outro problema, primeiro a informação que a gente não sabia disso. O segundo, infelizmente não existe no Brasil uma certificação sobre as potências informadas pelos fabricantes. Tá? Não existe. Então, se te mandaram comprar uma bomba de 1 HP para o seu sistema, você vai na loja, você só escolhe preço e marca. Elas têm 1 HP. Infelizmente, no choque, isto não acontece. Sabe? Cada fabricante põe uma potência lá. E para nossa sorte, a gente conseguiu desenvolver um equipamento que eu simulo uma resistência, eu simulo uma cerca elétrica problemática. Sabe? Então eu ligo lá um botãozinho positivo e negativo do liquidificador e vou com o voltímetro medindo quanto cada liquidificador põe de choque nessa cerca elétrica simulada. Tá? É como se eu pegasse vários liquidificadores do mercado, levasse para uma única fazenda que tem uma cerca problemática, colocasse, instalasse e medisse. Coloca, instala e mede com voltímetro. Coloca, instala e mede. Cara, para nossa sorte, o nosso liquidificador menor no Brasil hoje ele tem meio joule. Então a minha bombinha de meio botou mais voltagem que liquidificadores que no manual falava ter 19. Então, olha o produtor, olha o técnico, que sinuca de bico que ele fica. Sabe? Se ele não sabe essa informação, tá? Então ele aprendeu com o Ernesto que ele tem que botar bastante joule. Aí ele vai na loja e compra um de 19. Pá, um de 19. Aí ele põe na cerca e também não dá voltagem, sabe? Não põe choque forte na cerca. E aí eu descubro que o meu de meio botou mais voltagem que o cara fala que tem 19. Então é para acabar, assim, sabe? Isso, é esse tipo de coisa que queimou o mercado, tá? E assim, vamos completando assim. E como é que se dá o choque? Né? Porque não adianta eu ter o choque na cerca. O choque é quando o animal toca o arame, o choque desce pelo corpo dele, chega no solo e pelo solo corre até o aterramento. Quando o choque chega lá no aterramento, é quando esse animal sente o choque na cerca. Tá? Então, em solos secos, que secam, que tem seca do ano, mais de 60, 90 dias, ou solos arenosos, é muito comum você ouvir, na seca não adianta, eu não tenho cerca na fazenda. O gado não respeita o choque na época da seca, porque ele não toma o choque. Você tem a voltagem no arame, mas o grão de areia não se toca e o choque não corre pelo solo até o aterramento. Então eu falo assim, esse boi vira passarinho. Passarinhos sentem 30 mil volts, mas não sente choque, porque ele não toca em nada aterrado. Solo arenoso ou seco, o boi vira passarinho. Então o que a gente tem que fazer? Então, do aterramento, o liquidificador tem um botão que sai para o aterramento, outro botão que sai para a cerca, que é o choque. Aí, do aterramento, eu vou ligar o aterramento no fio da cerca. Então, um fio do choque e um fio negativo. Esse fio eu não uso isoladores, ligo ele no aterramento da cerca, faço mais aterramentos auxiliares ao longo do caminho, e na hora que esse animal tocar no positivo e no negativo, esse negativo aterrado, sem isoladores, com mais aterramentos auxiliares, esse fio negativo faz um papel de um solo úmido. Então pode ser no Saara que ele toma pancada, sabe? Então, obrigatoriamente, regiões que tem seca e solo arenoso, é obrigado a intercalar positivo e negativo na cerca. Isso é coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Então, eu costumo dar 3, 4... Por que a cerca elétrica não funciona no Brasil e funciona na Nova Zelândia? Só te interromper um pouquinho. Não precisa, tem que ser uma das duas ou as duas, não é isso? Ou solos, pode ser argilosos, mas em regiões que secam, precisa,
os solos arenosos também. Então não Exato. precisa atender as Uma ou duas. outra. Uma ou outra, exato. Porque eu não vou ter condutividade no solo. Entendeu? O choque não corre pelo solo. Tá? Porque para a gente não imaginar que tem que ser na região que seca e solo arenoso. O cara, não, estou na região seca, mas meu solo é argiloso. Mas se seca, tem que ter os dois, de qualquer jeito. Exato. Então, assim, Perfeito. se você não sabe dimensionar bem o... Então, vamos começar. Se você não sabe essa história de positivo e negativo, vou voltar meu raciocínio. Eu me perguntava, me questionava por que não... Porque a maioria dos nossos doutores em pastagem foram estudar na Nova Zelândia, sabe? Os principais mestres de pasto no Brasil estudaram na Nova Zelândia, ou mestrado, ou doutorado, eles foram para lá. E esse cara volta de lá só estudando solo, planta e animal e não se deu conta que a cerca elétrica era o dente da engrenagem. Ela não é mais que um dente, ela é um dente da engrenagem que fazia a engrenagem rodar. Né? Mas por quê? Porque lá na Nova Zelândia é muito simples. A maioria da região tem solo condutivo, sabe? Então, ele acertou o fio do arame na altura da categoria animal, resolveu, o animal vai tomar o choque. Então, ele não precisa saber essa história de positivo e negativo na Nova Zelândia. Energia rural na Nova Zelândia é estável. No Brasil, se você ligar o liquidificador na tomada sem proteger essa tomada, ele vai queimar amanhã. Assim, e a televisão da gente de casa queima de quanto tempo? Raramente. Por quê? Porque nós protegemos nossa rede elétrica em casa. Dá para fazer as mesmas proteções para o choque, para aparelhos que você liga na tomada. Existem proteções. Tá? Então, ó, solo condutivo lá, energia rural estável. A nossa é totalmente instável. Incidência de raio na Nova Zelândia é baixíssimo. Tá? É outra coisa. Se você não sabe botar um bom kit para raio na cerca, para desviar para o solo, porque as pessoas acham que o aterramento serve para proteger o aparelho. Na verdade, o aterramento chama o raio. O raio procura sempre o melhor aterramento. E na fazenda, muitas vezes, a única coisa aterrada é o eletrificador. Então vai bater um raio na sua cerca e ele vai correr pela cerca até atingir o seu eletrificador. Vai passar por dentro do eletrificador para ir para o aterramento dele. O kit para-raio nada mais é do que uma interrupção em que ele para antes de chegar no eletrificador e eu jogo isso para o solo, jogo isso para o aterramento. Então, assim, eu sabendo fazer a proteção na rede elétrica, a proteção na cerca, né? Ele passa a não quebrar mais, sabe? E a quarta coisa é você tem que ter a sorte de ter comprado o eletrificador que tem o que diz que tem, sabe? Então, na Nova Zelândia ele vai... Então, energia rural estável, solo condutivo, incidência de raio muito baixa e veracidade das informações dos eletrificadores, sabe? Então, devido a essas 4 facilidades, lá é simples, lá é corriqueiro, sabe? Então, não exige nada... No Brasil, se você não sabe essas 4 coisas, sua cerca elétrica não vai funcionar. Que é proteger a tomada, proteger do raio na cerca, intercalar positivos e negativos e conhecer sobre potência real, sabe? Se você não sabe esses 4 detalhes, a sua cerca elétrica no Brasil não funciona, sabe? E nunca ensinaram pra gente essas coisas, entendeu? Perfeito, perfeito. Então, é como eu estava falando, tem que adquirir o conhecimento antes da gente iniciar. O que é que você tem usado, Ernesto, de distância entre estacas? A gente sabe que a estaca é o grande problema da cerca convencional. É cada vez mais cara, muita gente usando estaca de eucalipto, estaca ou lasca, dependendo da região. Então, estaca de 12, 13, 14, 15 reais para você usar de 5 metros, 4 em 4 metros, a depender. O que é que você tem para falar para a gente aí um pouco sobre esse distanciamento? Então, primeiro que, volto a dizer, quem acha que sabia alguma coisa de cerca elétrica, esqueça, reseta. Sabe? Todas as experiências que vocês tiveram, tinha erro. Sabe? Porque não é para dar problema. É para tirar trabalho. Só não trabalha porque tinha erro. Mas vamos raciocinar. Eu resolvi fazer uma cerca elétrica e cerca elétrica, a ideia é você aumentar a distância entre postes, mas eu não tenho muita confiança, eu vou botar de 10 em 10 metros.
Vou dobrar. Eu usava de 5, vou botar de 10 em 10. Se falhar o choque, e esse animal botar a cara no meio dos arames, ele vai passar, não vai? Se falhar o choque. Porque com 10 metros eu vou ter uma flexibilidade do arame, esse animal vai passar, não vai? Com certeza. Então, meu amigo, se faltar o choque, qualquer distância é distância. Então, você tem que cuidar do choque. Entre 10 a 50 metros, falhando o choque, o desempenho é o mesmo. Perfeito. Entendeu? Então, cuide do seu choque. O poste para nós, né, para não falar em lasca nem estaca, vamos falar em poste. O poste para nós não é cerca. O poste para nós é suporte de arame. Ele está ali para manter o arame na altura do animal que eu quero conter. Tá? Então, se o relevo permitir... Cara, eu tenho na Embrapa de Campo Grande, vai fazer em maio agora 5 anos, com o Guga, com o Rodrigo Barbosa, um experimento que ele plantou lá 3 espécies forrageiras juntas. Vai fazer 5 anos agora em maio, botamos um poste a cada 50 metros. E, cara, era experimento do cara. Se essa cerca falha, ele me mata. Entendeu? Se o animal entrevera ali, ele me matava, sabe? E são 5 anos sem entrevero algum, sabe? Provando que quem segura o animal é o choque e não a estrutura. Então, tá muito bem, tá muito bem. Um detalhezinho interessante. Se você puder não ligar na tomada, é uma grande vantagem você leva. Use painel solar e bateria. Cientes que a maior fonte de problema, e de cada 100 eletrificadores que chegam quebrados para nós, 60% ou mais são de problemas oriundos da rede elétrica. Se eu sei disso, não ligo nessa rede elétrica, põe no painel solar, sabe? Eu saio fora da maior fonte de problema, tá? Então lá na Embrapa tá no painel solar, na Embrapa de Campo Grande tá no painel solar, tem um bom kit para-raio, a turma está treinada, passou um raio, eles vão lá e olham o dispositivo para-raio para saber se está íntegro ou não, né? Se ele já disparou, se ele já quebrou, vão lá e trocam, sabe? Então são 5 anos num experimento onde o animal é só uma ferramenta de corte, sabe? Sem entrevero, cara. Sabe? Então, como esse eu tenho N fazendas no Brasil, loucos, eu falo assim, tem uns loucos que acreditam em mim e vão apostando na loucura, sabe? Agora eu tô na pegada da cerca elétrica móvel, sabe? E tem uns loucos grandes aí, uns caras com... Eu tenho um pivô central no Goiás, que a minha equipe foi lá e colocou. Cara, são 1.800 cabeças em 180 hectares, num pivô, uma cerca elétrica móvel. Então eu só tenho a cerca elétrica e fixa no perímetro. E mesmo assim está com uns 20 metros, 30 metros de distância entre postes, o perímetro da pizza, né? E a cerca elétrica móvel, com vergalhão de construção, que tá só a pizza, o que ele faz? Ele tira essa e põe essa, sabe? Ele tira uma linha e monta de novo. 1.800 cabeças andando ali. Cara, e o desempenho animal veio tão bem antes do tombo de confinamento do ano passado, te contando a história do ano passado, que eles retardaram a entrada em confinamento em 25 dias. Imagina essa conta. O desempenho no pasto veio tão bem, só colhendo ponta de capim, colhendo praticamente... Que isso é outra coisa. Dá para colher 100% do pasto? Dá. Desde que você entenda que o pasto é o extrato pastejável. Sabe? Se tem que guardar 25 centímetros, aqueles 25 centímetros não é pasto. É resíduo. Sabe? É para entrar com 50 e sair com 25. Se eu entrei com 50 e saí com 25, eu colhi 100%. Perfeito. Sabe? Então eles estão colhendo praticamente 100% do extrato pastejável. Isso fez os caras retardarem a entrada em confinamento em 25 dias. Vamos falar que uma diária a R$8. 1.800 cabeças, 25 dias. Eu fiz as contas agora, deu 300 mil reais. Olha esse número, cara. Então, assim, às vezes as pessoas me interpretam mal. O Ernesto é contra confinamento. Não sou, cara. Nem o neozelandês é.
sabe? Nem ele é. Ele só não aceita perder, sabe? Eu tenho um insumo lá, porra, é comum você falar com os caras, tem que reformar de 3 em 3 anos mesmo o pasto. Como tem que reformar de 3 em 3 anos? Sabe? Tá reformando porque o gado tá selecionando, tá malhando de um lado e sobrando do outro, e você tem que chegar lá. Agora, se você mandar no boi, você não tem que reformar nada. Com certeza. Eu então, sempre falo, reforma de pasto é caríssimo, é muito caro. Então, eu mesmo sou muito resistente e não admito muito, o cara já tem um pasto formado e esse pasto degradar ao ponto de ser reformado. Isso é muito complicado. Muitas vezes o cara deixa o gado batendo, mas não tenho onde levar meu gado, bicho, venda mais barato, mas não posso perder. Aí o cara não vende a boiada, tem que reformar o pasto, e aí gasta não sei quantos bois só para reformar esse pasto, que poderia ter sido evitado com um manejo adequado. Então, não é inadmissível realmente. Então, assim, só que a gente, Lucas, nós somos frutos do meio, sabe? Todo mundo é fruto do meio. E a gente, cara, sofre uma lavagem cerebral de um modelo de pecuária americano. Sabe? O cara quer estudar e vai para os Estados Unidos. E aí ele aprende tecnologias de confinamento. Sabe? E aí eu tenho... E a gente tem feito muito isso, giros pelo país todo, com várias empresas da Nova Zelândia, para mostrar para o brasileiro um outro ângulo, uma outra visão de uma pecuária neozelandesa. Pro cara, não para falar que o modelo da Nova Zelândia é melhor para o Brasil. Porque não é. O melhor modelo para o Brasil é eu ser bom nos dois modelos. Sabe? Nesse exato caso que eu acabei de falar do confinamento grande do Goiás. Né? Pivô e confinamento. Esse cara está no melhor dos mundos. Sabe? Eu sou contra o cara desperdiçar pasto e usar ração de forma compensatória e não de forma estratégica. Minha visão é exatamente essa. E um tempo atrás aí eu falei com um cara da indústria, um pesquisador da indústria de nutrição, mas ele saiu, não está mais trabalhando nisso, montou uma fazenda para ele. Ernesto, você vai lá comigo, me ajuda a fazer um piqueteamento? Falei, vou. E eu tinha soltado já uns projetos grandes de cerca móvel, que é muito parecido com esse do pivô que eu falei agora, que a gente faz a cerca perimetral e vai andando com a cerca móvel para o gado comer só as fatias, e você vai tirando umas... Né? De repente monta 3, né? Tira uma e põe outra, para deixar sempre uma esperando, para tentar colher o máximo de pasto. Aí eu falei, vamos fazer isso aqui, ó. Fica mais barato, você vai gastar muito menos cerca, só faz... Era uma mesa a área, senhora, muito plano. Vamos fazer isso? O cara falou, não dá. Não estou te entendendo. Vai gastar menos. Vai colher mais capim. Qual que é o impedimento? Aí ele me respondeu assim, não, cara, que aqui eu vou fazer um coxo grande e eu vou tratar desses animais. Porque ele me falou aquilo, sabe? Eu entendi que tá na cabeça, é cultural, sabe? É cultural, sabe? Não é, eu já cheguei a pensar, não, é maldade, esse cara quer vender ração. Não é. A ciência na cabeça dele, a tecnologia na cabeça dele é aquele modelo onde o pasto é o menos importante. Sabe? Então, eu tenho dito assim, nós temos no Brasil um monte de gente que sabe fazer análise de resíduo de coxo. E quantas pessoas fazem análise de resíduo de pasto? E os poucos que sabem, se ele não domina a cerca elétrica, ele não consegue tomar solução. Entendeu? Porque eu tô vendo que tá sobrando ou rapando. E a solução normalmente é lotação, né? Como é que eu ajusto carga? Eu ajusto carga com lotação ou com área. E muitas vezes só com lotação, ou eu não tenho animal, você acabou de dar exemplo aí, ou eu não tenho animal para pôr, se está faltando boca para aquele pasto, ou eu não tenho área para pôr. Agora, se eu domino cerca elétrica e eu posso mexer no layout da fazenda, aumentando o número e tamanho de piquetes a qualquer momento,
fazendo cerquinhas elétricas móveis, eu passo a dominar a solução. Se eu sou treinado em olhar para o pasto, eu vejo o problema, sabe? Mas eu não consigo arrumar solução, sabe? Como é que eu arrumo um problema do pasto, a história do pasto de 500, de 1 quilômetro de distância da água? Não tem solução. A solução é encurtar. Com Sabe? certeza. Então, o que eu tenho defendido é isso, que a cerca elétrica precisa fazer parte da base do conhecimento de todo técnico, sabe? Ela é tão importante quanto a adubação, quanto dominar o pasteiro, forrageiras, né? O cara sabe tudo da forrageira, cara, né? Sabe tudo, mas você consegue fazer o boi colher aquilo? Não consegue, sabe? Então, é o dente da engrenagem faltante. Exato. Muita gente até incorre no seguinte erro. O cara tá com a forrageira, tem um braquiária umidícola, tem um braquiária decumbens. Não, bicho, eu preciso de mais produtividade, eu preciso plantar um mombaça, eu preciso plantar um tífico, e gasta uma fortuna para fazer isso e vai acabar do mesmo jeito. Então, vários estudos falam que as forrageiras produzem parecido, em condições iguais. E o problema não é a quantidade de massa. O maior problema da pecuária brasileira, sem dúvida alguma, é a eficiência de colheita de pasto. Sem dúvida alguma. Então, antes de sair, para aquela frase clássica lá do professor Sila, que você sempre posta, antes de sair adubando, antes de sair trocando forragem, antes de irrigar, tem que colher o pasto que você já produz. Então não faz sentido. O pessoal do semiárido aqui, né, que é bastante seca, os caras falam, mas eu não posso piquetear no semiárido. Aí você para e pensa, qual é o grande problema do semiárido? É a falta de água. Então a falta de água diminui a produtividade do capim. Ou seja, você já tem um local que já produz pouco naturalmente e que você não colhe. Então tem pastos enormes, pastos de 50, 100 hectares, e o cara não divide isso. Porque ele está no semiárido, a região é desafiadora. Ou seja, se ele dividisse, ele ia conseguir colher com mais eficiência num local que a grande dificuldade é a produção. Ou seja, o cara produz pouco e não colhe o que produz. E a gente sabe que um capim bem manejado, o sistema radicular desce, sabe? Quanto melhor manejado é o capim, mais raiz ele forma e melhora o perfil do solo. Então a sua janela de seca, com pasto bem manejado, encurta muito, sabe? E aí você tem soluções, né? Pô, dá para irrigar, sabe? Eu descobri uns sistemas aí da Nova Zelândia que os caras usam um pivô central numa motoca, sabe? É uma motoca que vai puxando a tubulação para irrigar. Mas, ou seja, você sabe que, né, como eu tenho que treinar um país inteiro, eu uso muito mídia social. E eu vou fazendo amigos pelo Brasil inteiro. E aí, há uns 4 anos atrás, um produtor de Imperatriz no Maranhão, que me seguia nas redes sociais e tal. Ah, Ernesto, ontem veio um tal de professor Moacir Corsi fazer uma palestra aqui. E eu não sei se eu não prestei atenção, mas ele falou que tem que adubar, piquetear e rotacionar, e eu concordo com tudo que ele falou, mas eu não vi ele falando sobre a cerca elétrica. E se não for com cerca elétrica, eu não vou conseguir fazer nada do que ele falou. Pensa num puxa-saco. Eu sou o maior puxa-saco do professor Moacir Corsi do Brasil. Eu acho que todos nós, né? Não, porque assim, o cara é o maior do Brasil, né? E a primeira vez que eu o procurei, bastou uma vez. Eu falei, professor, eu preciso da sua ajuda. Ele me abraçou, sabe? Sem titubear. Sabe? Então, semana retrasada eu dei minha 14ª aula na Exalc a convite dele. Sabe? E aí, às vezes, você vai conversar com técnicos de expressão muito menor do que ele, o cara te esnoba, sabe? Eu dou palestra, ele já assistiu, das 14 que eu dei já, no mínimo umas 5 ele assistiu. E na última que eu dei, cara, eu fiquei emocionado, aquele doutorzinho anotando, cara, o que o Zé Ruela aqui estava falando. Sabe? Então, o cara é fantástico, assim, sabe? Aí eu peguei e mandei esse áudio para ele. Aí, professor, estão falando mal do senhor aqui para mim, né?
Não, rapaz, eu preciso falar mais disso aí. É por causa de tempo, eu não consigo, mas eu preciso falar disso aí também. Realmente tem razão, que não sei o quê. Então, assim, a maioria desses caras, volto a dizer, tá faltando somente esse dente da engrenagem. Sabe? E eu tenho tido, o FMG, Exalc, o Federal do Goiás, Estadual do Goiás, o Rio Grande do Sul, a maioria das universidades do país tem nos chamado, sabe, para a gente falar, assim, sabe? Graças a Deus, está sendo muito bem aceito isso daí, e eles estão apoiando a gente, sabe? E tem que mudar essa cultura. A gente tem que entender que a gente é fruto do meio, sabe? A gente está dominado por uma visão. E como muito pouca gente teve sucesso, assim, que nem a história do compost barn, é outra discussão no leite, né? Porque compost barn é o único caminho. Outro dia eu vi um pesquisador falando que o compost se paga em 3 anos. Aí um colega que estava assistindo a palestra perguntou para ele assim, tá, mas quanto custava o litro produzido antes e quanto custa agora? Aí o cara, não sei. Como é que ele crava um payback sem saber o custo, sabe? E eu acabei não polemizando, não fazendo a pergunta, mas a pergunta era, tá, mas comparado a quê? Mas depois que eu pus no compost, subiu 25% o litro de leite, o volume de leite. Tá, mas onde essas vacas estavam? Sabe? Estavam no pastejo intensivo, rotacionado, com sombra, com corredor corrigido para não fazer barro, com bebedouro móvel e coxo móvel para não fazer barro, tinha sombra, sabe? Animal adaptado, sabe? Mas o problema é o calor. Mas, você tem que usar animal adaptado. Não dá para trazer urso polar e querer que ele viva no Brasil, sabe? Né? Então, e fica enlouquecido. Concordamos que o compost é o ótimo, e é o ótimo, é top o sistema, sabe? Agora, a crítica que eu faço é que será que, se eu tivesse no ótimo do pasto, o diferencial ia ser tão grande assim? Perfeito. Sabe? Né? Com certeza. Agora, por que os caras que estão indicando o compost também não fazem essa indagação? Porque eles não viram sistemas a pasto rodando bem. Então ele não confia. Né? A gente passa para frente o que eu confio. Sabe? Então, é tão pouco conhecimento de pecuária leiteira de pasto top no Brasil que o cara vai na certeza. Sabe? Onde é que eu tenho certeza do resultado? Aqui. Sabe? E muito pouca gente insiste no sistema pasto. Volto a falar, eu não sou contra. Eu sou a favor de aproveitar todo o insumo que eu tenho e não usar a ração de forma compensatória e sim de forma estratégica. Perfeito. A gente está faltando aqui poucos minutos, Ernesto. Eu vou aproveitar para te agradecer mais uma vez aí, pela sua generosidade. Você falou aí das aulas das grandes universidades. Tenho o prazer de ter uma aula sua no nosso curso. Para mim é uma satisfação enorme. Muito obrigado. Pessoal, quem não conhecia o Ernesto, passa a seguir. O Instagram dele está aí fixado. Ernesto _Kozer. Ernesto, como é que a gente conhece mais, além do Instagram? O que é que você pode... tem mais para mostrar para a gente? Então, no site da nossa empresa, Datamars, Datamars _pecuária, se puder, eu passei para você. No Instagram de vocês, né? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. O site também da empresa, estamos à disposição. Você tem um canal também, né, Ernesto? Isso, eu tenho um canal no YouTube, Ernesto Kozer Neto, que é meu nome. Tem LinkedIn, sabe, eu uso muito mídia social, tem palestras completas no YouTube também, né? Então, a ideia é espalhar informação, sabe? Em busca da alta eficiência de pastejo. E uma vez que você domina a cerca elétrica, e principalmente a cerca elétrica móvel, está proibido perder pasto. Entendeu? Perfeito. Essa é a mensagem
que eu queria deixar. Pronto. A gente tem aí, Ernesto, uns 5 a 6 minutos. Vamos ver se a gente consegue responder aí algumas perguntas do pessoal, algumas dúvidas. Aqui o Flávio mandou, fala daquele equipamento que mede o volume de pasto. Aí seria para uma... A gente vai falar isso aí de uma outra oportunidade. Vou convidar o Ernesto só para a gente falar desse medidor. Tem aqui, custo por hectare de cerca elétrica. Boa. Quem perguntou aí? Foi... Deixa eu ver. Agora não perdi aqui, Ernesto. Tá bem. A história é o seguinte, você vai diluir o seu eletrificador pelo total de cerca... eu vou fazer uma cerca de 20 km. A gente, apesar de ser errado indicar quilometragem, né, joule por quilômetro, a gente acaba usando uma indicação por quilômetro, que é 1 joule para no máximo 5 km de cerca. Isso não é regra, gente. É a mesma coisa que eu falo assim, calcule que seu carro vai fazer 5 km por litro, que dificilmente você vai ficar a pé. Mas pode ser que sobre, a maioria das vezes vai sobrar combustível, só que algumas raras vezes, ficou preso no atoleiro, num trânsito, vai ficar sem combustível. Então, 1 joule para 5 é uma média, não regra. Se você puder usar 1 joule para 2, é melhor do que usar 1 joule para 5. Bem, mas, então você vai pegar, são 30 km de cerca. 30 km, eu vou precisar do liquidificador, se eu usar 1 para 5, vou usar um de 6 joules. Aí eu vou pegar o valor de 6 joules, dividir por 30 km de cerca. Tá. Dá no máximo, qualquer liquidificador nosso fica em torno aí dos R$200 por quilômetro. E aí mais acessórios e mais isolador, catraca, dá mais uns duzentão também. Isolador, cabo, porteira, dá mais... Então você vai gastar no máximo R$400, R$500 por quilômetro em material de cerca elétrica. Entre R$400 e R$500 em material de cerca elétrica. Aí, o resto do custo é postes e fios e mão de obra. A maioria das nossas cercas hoje a gente tem feito com a mão de obra da fazenda. Como a gente faz muito leve, fazendas aí com 50 metros de distância de poste, você não precisa encontrar mão de obra externa. Então, assim, cara, dificilmente uma cerca nossa passa de R$2, R$3.000 por quilômetro. Né? Mas calcula isso. Entre R$400 e R$500 vai ficar o custo do material de cerca elétrica, que compõe o eletrificador mais acessórios, postes e arames. Perfeito. Em um sistema rotacionado, consigo realizar um sistema na qual consigo deixar o choque só no piquete que os animais estão? Botando chaves interruptoras, isso é fácil. Só que é mais um detalhe que você vai depender de um peão que vai esquecer aberto. Sabe? Então a Nova Zelândia faz tudo para não depender de erro de mão de obra. Então é melhor você não ficar economizando o choque. Bota um cavalão lá do aparelho, porque o problema, gente, quanto é que custa eu perder uma estação de monta porque o choque falhou? Quanto é que custa eu perder uma roça porque o choque falhou? Sabe? Então, invista no choque e economize na cerca. Como fica a localização da água e dos coxos? Repete aí que cortou. Deu para ouvir? Não. Com relação à cerca móvel, como fica a localização da água e dos coxos de sal? Então, da mesma maneira, você pode deixar um corredor ou usar coxo e bebedouro móvel. Sabe? Que já tem. Sabe? A Nova Zelândia só usa móvel. Sabe? Aí você pode fazer um modelo que você consiga posicionar algumas áreas de lazer fixa já, né? Então você pode deixar... Eu, pessoalmente, concorda comigo que a área de lazer, eu estou perdendo pasto? Né? Com certeza. Então, com a cabeça do neozelandês, ele não quer área de lazer. Ele quer coxo móvel. Entendeu? Para aproveitar tudo. Exato. Mas tem fazendas que são a extensão muito grande e às vezes complica um pouco, né? Cada caso é um caso, né? Então... Essa questão aí, pessoal, de altura, de fio, aí nas redes sociais de Ernesto, tem bastante coisa sobre isso aí. Mas basicamente, com 3 fios, 40, 80, 1 e 20, intercalando positivo e negativo, eu seguro de mamanda caducando. Tá? 3 fios, com poste de 30, 40, 50 metros, mas tem que ter os 3 fios para o bezerro tocar nos de baixo e o adulto tocar nos de cima. Pronto, perfeito. Apareceu uma mensagem aqui, 15 segundos restantes. Ernesto, mais uma vez, muito obrigado.